Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui sintonizando, entrando no ar. Amém? E hoje é terça-feira, hoje seria nossa reunião presencial, né? De oração. E como nós ainda não estamos totalmente recuperados de tudo que tem acontecido, as nossas reuniões não estão totalmente restabelecidas, então nós continuamos aqui nas nossas lives, nesses horários de terça e quinta, às 20 horas, para compartilhar um pouco da palavra do Senhor, para compartilhar um pouco do amor de Deus para nós, para você, para sua casa, para sua família. E hoje, não diferente, nós não temos muitas novidades no cenário que estamos enfrentando. É um momento em que nós estamos vivenciando crise em tudo que é lado, em todas as esferas. Várias coisas nos apertando, nos espremendo, né? Crise na justiça, crise econômica, crise na saúde. E nós estamos parecendo que estamos vivendo à beira de um colapso, não é verdade? São pessoas se manifestando, querendo voltar a trabalhar, outras se manifestando, falando que tem que ficar em casa. O fato é que as contas não estão parando de chegar, continuam chegando. Tem pessoas que já não sabem o que vão fazer para pagar as contas, para poder comer. Então nós estamos num momento muito complicado, muito delicado. Mas nada disso do que nós estamos vivendo não foi avisado, né? Tudo que nós estamos vivendo é o fim? Não, não é o fim, mas é o princípio das dores, é o início das dores. São as primeiras dores de parto. Nós sabemos que o Senhor Jesus está voltando, nós sabemos que esse mundo aqui, da forma que nós conhecemos, está chegando nos seus dias finais. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas nós sabemos que ele vai acabar. E tudo que está acontecendo, tudo que nós estamos vivenciando é ainda o início disso tudo, mas são sinais que estão aí para nos alertar de que o reino de Deus ele é inabalável. E onde nós vivemos é totalmente abalado, é totalmente abalável. Às vezes nós seres humanos somos mal acostumados a achar que tudo está perfeito, tudo vai ficar perfeito para o resto da vida e que as coisas vão ser sempre da forma que elas são. A gente acaba caindo num comodismo e a gente acha que tá tudo bem, tá tudo mil maravilhas e vai ser assim. E quando a gente se vê num momento de crise, num momento de um beco sem saída, às vezes a gente percebe, então a gente cai na real de que esse mundo aqui, essa terra aqui, ela vai passar, tudo que tá aqui vai passar, tudo é passageiro. Então nós estamos no início das dores. Eu creio que Jesus está cada vez mais próximo. A igreja primitiva foi lá atrás com os apóstolos. Nós vivemos o tempo da igreja apocalíptica. Então nós estamos vivendo o apocalipse, sim. Nós já estamos vivenciando os últimos dias da igreja, vivenciando os últimos dias da humanidade. Jesus está voltando e a mensagem do Senhor para esses dias, para esse tempo é o quê? Para nós voltarmos. Voltarmos o quê? Voltarmos aos nossos princípios, aos nossos valores, às nossas vertentes. Voltarmos à essência original daquele que nos chamou. Voltarmos ao amor, ao primeiro amor, ao primeiro relacionamento, aquele primeiro fogo de amor por Deus, de amor por Jesus, de paixão pelo Cordeiro. Então o Senhor está nos convidando a nos arrepender de todo o pecado e nos desvencilhar de todo o embaraço, né? E nos desprender de todo o pecado que nos rodeia, que muitas vezes prende a nossa mente. Só que em um momento de crise, onde nós sabemos que é necessário nós nos firmarmos em Deus, nós temos como seres humanos aquele momento que a nossa alma ela quer explodir, ela quer gritar, ela quer surtar. Ninguém aguenta, né? Falamos agora como seres humanos, né? Com parte homem. Quem aguenta, gente? Né? Quem aguenta? É crise de um lado, é crise de outro, é gente protestando contra, gente protestando a favor, uns falando para ficar em casa, outros falando para voltar a trabalhar, enfim, né? Tem gente que já tá passando fome, outros que não sabem mais como vai pagar as contas, outros que estão tranquilos porque tinham reservas. Então, a verdade é que nós estamos à beira de um colapso na humanidade. E isso é algo que é verdadeiro, é cristalino, está diante dos nossos olhos, e não existe nada que nós possamos fazer em relação a tudo que esse mundo vai passar, a todos os últimos dias, todas as tribulações que nós vamos enfrentar. Então, tudo que nós vivemos ainda é o início. Então, tudo essa trem de corona e de pandemia e de isolamento social não é o fim, mas faz parte dos últimos dias, faz parte do fim.
E quando nós estamos num momento como esse, a nossa alma, ela tende a ficar o quê? Abatida. Você já passou por aqueles momentos na sua vida em que uma tristeza tão grande tomou conta de você, uma apatia, um desânimo, uma vontade de desistir, uma sensação de que você não tinha força, uma sensação de que você não ia conseguir. E, na verdade, assim, uma depressão, literalmente, né? Não depressão no sentido patológico, mas depressão no sentido sentimental. Aquela ausência de esperança, aquela vontade de sumir, aquela vontade de explodir, aquela vontade de chorar. Quem nunca passou por isso? Você não é forte o tempo inteiro, você é ser humano. Nós somos seres humanos. Então, o que fazer nesses momentos? Para onde correr? Quando a vontade de desistir, a vontade de chorar é grande e você não sabe mais o que fazer, para onde ir, para onde correr, né? A paz, madrinha, bem-vinda, que vão tê-la conosco aqui. E você não sabe para onde correr, você não sabe o que fazer, a vontade de desistir, vontade de chorar, aquela falta de ânimo, né? Gente, se vocês quiserem comentar, vocês ficam à vontade, porque aqui só pela quantidade de pessoas que estão assistindo, eu não consigo saber quem é quem, né? Então, se vocês quiserem comentar, fique à vontade, né? Eu quero compartilhar a palavra com vocês, mas, sobretudo, é uma live, então vocês estão na liberdade, né, de participar comigo em nome de Jesus. Então, o que fazer? O que fazer quando aquele momento de tristeza e de depressão, aquele momento de apatia, de desânimo invade a nossa alma? Que às vezes que a gente só tem vontade de chorar. Eu tô falando isso pra vocês, né, hoje transmitindo a palavra do Senhor como uma autoridade espiritual e toda aquela coisa, mas eu também sou ser humano. E eu falo isso por experiência própria. Quando nós transmitimos a palavra para vocês e damos às vezes diretrizes e conselhos, não significa que nós não estamos às vezes passando por coisas semelhantes ou até piores. Pelo contrário, é que a responsabilidade que existe em confortar, em transmitir a palavra do Senhor deve ser maior do que os nossos sentimentos, maior do que as nossas dores. Mas como ser humano, nós também sentimos. Como ser humano, nós também choramos. Como ser humanos, nós também sofremos, passamos por dores, né? Bem-vinda, mãe Vânia, em nome de Jesus. Então, o que eu quero compartilhar com vocês hoje é o que fazer. O que fazer quando o desespero, quando o choro bate a porta? Para onde que eu vou correr? Para onde que eu vou correr? Que a única vontade é chorar. A palavra do Senhor, então, vai dizer em Salmos, Paz, Cauana, bem-vinda. Em Salmos, capítulo 46, vai dizer assim, Deus é nosso refúgio e fortaleza, auxílio bem presente na adversidade. Antes de eu continuar a ler com vocês, eu quero falar um pouquinho sobre o que está escrito aqui nessa palavra. Porque está dizendo que Deus, Ele é nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. A palavra refúgio no hebraico significa abrigo, esconderijo. Sabe aquele momento em que você não tem para onde correr? Você sente que você está num beco sem saída. Você não consegue achar solução. É como se tudo estivesse bem, mas de repente tudo ficasse mal. É como você está numa cidade tranquila, tipo aqui, né, Brasil, que não tem tremores de guerra, não existe rumores de guerra. E nós estamos aqui, tranquilo, tipo, de boa, fazendo nossos afazeres e de repente nosso país é atacado e aparece bomba para tudo que é lado. Né? A gente começa a ser minado de bomba e explosivo e tudo aquela coisa. E aí você se sente totalmente, aonde que eu vou? Qual que é o seu desejo naquele momento? Você quer correr para onde? Para um abrigo, para um esconderijo. Um lugar onde você tem a segurança e a certeza que nenhum mal vai te acontecer. Que nenhuma bomba vai te alcançar, que ninguém vai te achar ao ponto de tirar a sua vida ou atentar contra a sua vida. Então, a palavra em hebraico aqui, refúgio, significa literalmente abrigo. Então, o salmista está falando o quê? Senhor, quando eu não tenho para onde ir,
Quando a minha única vontade é fugir, é sumir. Porque quem nunca passou por isso na vida, que atire a primeira pedra. Quem nunca teve aquela vontade imensa de sumir do mapa? Então ele está falando assim, Deus, quando eu tenho vontade de sumir do mapa, naquele momento em que eu tenho vontade de fugir, de me esconder, em ti há abrigo, em ti há esconderijo. E ele fala assim, tu és nosso refúgio e fortaleza. A palavra fortaleza, no sentido literal da palavra em hebraico, significa ser forte. Fortaleza eram chamados aqueles muros em torno da cidade, eles eram fortalezas. Quanto mais forte fosse o muro, né, maior a fortaleza. Quanto maior a fortaleza, mais forte o muro, maior aquele muro, mais as pessoas se sentiam protegidas e fortalecidas. A sensação que elas tinham é que se elas estivessem dentro daquela fortaleza, nenhum mal aconteceria. E o fato de elas estarem dentro da fortaleza faziam com que elas se sentissem fortes, com que elas se sentissem seguras. Então a palavra do Senhor está dizendo que tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza, tu és o nosso abrigo e aquele que nos faz forte em momentos de tribulação, de adversidade. E a palavra tribulação e adversidade, nesse sentido aqui que a Bíblia está falando em Salmo 46, significa assim, situações problemáticas de intensas aflições e dificuldades. Sabe aquele momento de situações problemáticas, de intensa, de profunda aflição e dificuldade. Algo parecido com o que nós estamos vivendo. Um ambiente caótico, de intensa aflição e dificuldade. Então a Bíblia está dizendo o quê? Que nesses momentos de intensa aflição, de angústia, adversidade, dificuldade, aquele momento que você não tem para onde correr, aquele momento que você se sente impotente, o Senhor está dizendo, o salmista escreve, Deus, o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é aquele que nos dá abrigo, proteção, segurança e aquele também que nos fortalece. E aí, no salmo seguinte, nos versículos seguintes, vai dizer o quê? Que portanto, a partir do verso 2, nada temeremos. Presta atenção, olha que profunda essa palavra. O salmista está dizendo assim, Senhor, tu és nosso abrigo e tu és aquele que nos fortalece. Por isso, nada temeremos. Sabe o que é nada? Nada é nada. Nada é nada. Ou melhor, nada é tudo. Tudo, ou seja, tudo, não importa o que aconteça, tudo e todos, não vai ter temor. Ainda que ocorra tudo, eu não vou temer. Então ele está dizendo assim, eu não temerei, independente da dificuldade. Amados, isso é fácil? Humanamente falando, não. Porque a palavra do Senhor diz que nós, essa estrutura aqui, ela tem fraquezas, mas a palavra do Senhor também diz que é na nossa fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. É quando nós somos fracos que ele se faz forte em nós. É no momento que nós temos vontade de chorar, que a gente se tranca no quarto e fala, Deus, eu não aguento mais. E nós choramos e choramos e choramos diante de Deus, que o alívio vem, é incrível, é instantâneo. Parece que o Espírito Santo, parece que o Senhor ele faz assim, ó. E aquilo nos fortalece, o poder dele se aperfeiçoa naquilo que nós somos fracos, naquilo que nós choramos, naquilo que nós temos dificuldade. Então ele está dizendo assim, eu não vou temer nada. Ainda que a terra trema, e os montes afundem no coração do mar. É poético ainda, né, o negócio. Ele está falando uma catástrofe e ele ainda é poético. Mas o salmista está dizendo o quê? Que ainda que a terra trema, ainda que haja terremotos, maremotos, ainda que as montanhas se afundem no mar, ou seja, ainda que tudo aqui acabe em água, ainda que não tenha mais esperança de nada, tudo vai por água abaixo. Ainda que tudo vá por água abaixo, ainda que se encrespem as águas e se lance com fúria contra os rochedos, ou seja, ainda que ruge os mares, ainda que haja tempestade, ainda que elas fiquem tão agressivas e tão intransponíveis humanamente falando e se lancem contra a rocha. Você imaginou alguém no meio de uma tempestade em alto mar? Quando um navio ele está em alto mar e ele pega uma tempestade,
A tempestade muito agressiva, ela joga o navio, contra os rochedos e aquilo vira só caco. Aquilo desaparece, vamos dizer assim, vira só pedaços do que foi um dia o navio. Você imagina uma pessoa, então. Ela tem, lógico que o poder é alto de matar, ela tem um poder destrutivo altíssimo. E o salmista está falando assim, ainda que o mar se encrespe, ainda que ele ruja com violência e com força contra os rochedos, ainda assim, ainda que a terra trema, ainda assim eu não vou temer. Ainda assim eu vou confiar, porque o Senhor é meu abrigo. O Senhor é meu refúgio. O Senhor é minha fortaleza. O Senhor é um socorro bem presente nos momentos de adversidade. E ele diz assim no verso 4: há um rio, cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde ele habita. Nela habita o Eterno, e por isso não poderá ser atingida. Ao romper da aurora, ele virá com socorro. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Sempre amanhece, sempre amanhece. Na cultura egípcia, as pessoas... Bem-vindo, Inês! Aleluia! Na cultura egípcia, amados, era o seguinte, eles acreditavam que cada vez que o sol ele ia embora, ele se punha, né? Acho que é assim que fala, cada vez que o sol partia, que ele ia... cada vez que ele se põe, né? Que ele se punha, eles acreditavam que existia uma grande força maligna que estava querendo matar o sol, porque eles acreditavam que o sol era um deus. Então eles acendiam várias velas para dar incentivo ao sol para ele voltar a brilhar no outro dia. Porque eles acreditavam que dessa forma o sol ficaria feliz, o sol teria forças para derrotar aquele grande espírito maligno, né, das trevas que estava tentando ofuscá-lo, e enfim. E assim as pessoas não ficariam para sempre na escuridão. Então o que eu quero dizer para você? Que nós não estamos nessa época. Hoje nós sabemos que não existe um Deus Sol que vai embora e aí a gente tem que fazer coisas que alegram para ele voltar. Não, a Terra gira. A Terra gira. Então sempre haverá um amanhecer. Enquanto a Terra estiver rodando, sempre haverá um amanhecer. Existe uma noite escura, mas existe um amanhecer. Existe uma noite escura, mas existe um amanhecer. Vai amanhecer na sua vida. Vai amanhecer. A luz do Senhor vai brilhar. E Ele está falando que na aurora do dia. Você já parou para um dia ver o sol nascendo? Sabe quando você abre a janela e o sol está lá apontando assim, está chegando... E você respira, aquele ar tá puro, porque é de manhã cedinho ainda. E os pássaros estão cantando, né? E existe aquele alívio. Pois é, a palavra do Senhor diz que vai amanhecer. Essa pandemia vai passar, as crises vão passar, as tristezas vão passar, os problemas vão passar, porque vai amanhecer. O sol vai nascer, ele vai voltar a brilhar na aurora do dia. O Senhor mandará o socorro, ainda que pareça que nós estejamos sozinhos durante a noite, chorando e falando: Deus, onde o Senhor está? Ele está disposto, ele está disponível. E Ele está esperando o sol raiar para enviar o socorro. Vai amanhecer, esses problemas vão passar. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, ainda que a terra trema. Ainda que as montanhas se afundem no mar, ainda que o mar fique revolto, se encrespa e bata contra os rochedos, existe um lugar em Deus, a cidade onde Ele habita, um rio que alegram a cidade de Deus. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde o rio passar,
passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Você sabe onde está o rio de Deus? O rio de Deus está dentro de você. A palavra do Senhor diz que aquele que crê no Senhor, como diz as Escrituras, ou seja, aquele que crê em Jesus, como diz as Escrituras, do seu interior, fluem rios de águas vivas. Fluem rios de águas da vida. Sabe aquele momento que você não tem para onde escorrer, que você fala, Senhor, me dá de beber desse rio? Porque tá tudo tão difícil, a única vontade que eu tenho é de sumir, a única vontade que eu tenho é de chorar, eu não sinto mais ânimo para nada. O Senhor Deus está falando, ei, existe um rio dentro de você. Porque quando você fecha a porta do seu quarto, quando você ora ao Pai que está em secreto, lá no seu íntimo, aquele que conhece até quantos fios de cabelo tem no seu cabelo, na sua cabeça, perdão, aquele que conhece, aquele que conta os fios de cabelo da sua cabeça, aquele Espírito que interpreta as nossas lágrimas para o Senhor. Palavra do Senhor, o Senhor está dizendo, ei, existe um rio dentro de você, e quando você fecha a porta do seu quarto, quando você entra no seu secreto, no seu íntimo, aquele momento que só você e Deus conhece, flui de dentro de você as águas do Senhor, flui de dentro de você, aí você fala assim, mas eu não tenho vontade de orar, eu só tenho vontade de chorar. Então chora. Mas chora diante dele, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ao amanhecer, na aurora do dia, ele enviará socorro. É o que a palavra do Senhor diz, e a palavra do Senhor não mente. Porque passa os céus, passa a terra, mas as palavras dele não passam. Não passa. Gerações e gerações passaram, muitos antes de nós, talvez muito mais depois. Entretanto, as palavras do Senhor permanecem as mesmas. Ele é nosso refúgio, fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. E talvez esse momento de crise e esses problemas que você tem enfrentado, essas tristezas que tem te assolado, eu quero dizer para você que a esperança para a árvore cortada, a palavra do Senhor diz em Jó, que até a árvore cortada, cujo tronco já morreu na terra, ainda assim a esperança, porque ao cheiro das águas ela volta a brotar e dar frutos. Então quero dizer para você que ao cheiro das águas, existe as águas, e Deus ele habita aqui, ó, fala, ó, ele habita, há um rio cujos canais alegra a cidade de Deus, o lugar onde ele habita. Ei, ele habita dentro de você, e é por isso que as águas fluem de dentro de você. É por isso que a palavra do Senhor diz que aquele que crê nele, do seu interior flui rios de águas vivas, porque ele habita dentro de você, e onde ele habita, no trono dele corre águas, e ao cheiro das águas a gente volta a brotar. Ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. É isso que acontece com a água, com a árvore, ao cheiro das águas, ela volta a brotar. Pode chorar. Tem vontade de chorar? Chora. Tem vontade de gritar? Grita. Entra no seu quarto, põe travesseiro na sua cara, chora, grita, esperneia. Mas fala, Senhor, eu não aguento. Eu sou fraco, mas tu és forte. Chora, pode chorar, você é humano, você não precisa ser forte o tempo inteiro, você não tem que ficar suprindo as expectativas das pessoas, você precisa suprir as expectativas daquele que te chamou, daquele que te gerou. Quando alguém faz um vaso com o intuito de colocar uma planta,
Me responda, aquele vaso, ele tem a obrigação de agradar a visita? Não, ele tem a obrigação de agradar o oleiro, que o fez para ele, então, receber a planta. Eu quero dizer para você que você é o barro, Deus é o oleiro. Ele te criou para suprir as expectativas dele, não para suprir as expectativas das pessoas. Você não precisa ser forte o tempo inteiro. Você não precisa ser durona o tempo todo. Durona, forte, se mostrar inabalável, porque nós somos abaláveis. É o reino que está dentro de nós que é inabalável. Então chora. Você tem vontade de chorar? Chora. Você tem vontade de gritar? Grita. Não é crime você se sentir desesperado. Não é crime você se sentir à beira de um colapso. Não é crime você se sentir cheio, tenso, nervoso. É crime você dar vazão a isso ao ponto de dar um fruto que desagrade a Deus. É crime se você fizer uma besteira baseando-se nesse sentimento, mas sentir não é o problema. Nós não podemos estar embasados nos nossos sentimentos porque eles são enganosos. Nós precisamos estar embasados nas convicções de que nós temos a respeito de Jesus. Nós precisamos estar baseados naquele reino inabalável que está dentro de nós. Nossa justiça não vem do homem, nossa justiça vem do Senhor. A base do trono de Deus, a palavra do Senhor diz, é justiça e juízo. E a verdade vai diante dele. Não tem mentira, não há máscara nem sombra de variação. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender do que fala. Ele não falou que te escolheu, ele não falou que te elegeu nele. Você é filho amado dele, você é menina dos olhos de Deus. E ele não se arrepende do que ele diz. A palavra do Senhor diz que ele tem: eis que te tenho gravado na palma da minha mão. Ele não esqueceu de você. Ele não se esqueceu de você. Ele só está esperando. Ele só está esperando o momento que você vai pegar e falar: Senhor, me ajuda. Me ajuda que eu não consigo sozinha. Sozinho. A hora que você vai fechar a porta desse quarto e vai entrar no seu secreto e falar: Senhor, eu estou aqui agora porque eu só quero chorar na sua presença. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo interpreta até nossos gemidos inexprimíveis. Não é crime chorar, não. Não é crime se sentir fraco sozinho. Para de se cobrar tanto. Para de se cobrar. Para de querer ser quem você não é. Seja aquilo que está na palavra. E o que é que está na palavra? Filho amado, aquele que é fraco, um pequeno vaso de barro, mas que carrega dentro de si um grande tesouro. Que carrega dentro de si um reino inabalável. Ei, o Senhor quer te sustentar durante essa crise. Não está fácil para ninguém, sabia? Não está fácil para ninguém. Acontece que uns, eles têm um autocontrole diante das pessoas, o autocontrole sentimental maior, mas não tá fácil para ninguém. Tá todo mundo tenso. A alma, os sentimentos que nós temos, todo mundo tá à beira de um colapso. Todo mundo tá tenso, todo mundo tá sofrendo, todo mundo tá sentindo. Muita gente não tá sabendo para onde correr, muita gente não sabe mais a quem recorrer. Eu quero dizer, recorra a Deus. Ele é o nosso braço forte, Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso abrigo, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Ele, porque aquele que habita debaixo do esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra das suas asas. No mundo nós teremos aflições, Jesus já te disse isso, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo por nós, Ele venceu o mundo por você, Ele venceu o mundo por mim. Então, se apegue nele, se apegue à verdade da palavra para você, tá? Eu quero orar pela sua vida. Obrigado para quem está acompanhando até o final. E eu quero dizer que ninguém é de ferro. Somos todos de carne e osso. Embora nossa batalha seja espiritual, não seja contra a carne nem contra o sangue, nós somos carne e sangue. Então, nós sentimos, nós temos sentimentos, nós temos emoções. Nosso coração, ele bombeia sangue e o nosso coração aqui, que é aqui que estão os nossos sentimentos, a gente usa a palavra coração, mas na verdade está aqui, tudo acontece na nossa mente, né? Então as nossas emoções, elas existem, nossos sentimentos existem, só que a palavra do Senhor diz que o nosso coração é enganoso e Ele traça planos.
mas a última palavra vem dos lábios do Senhor. Talvez no ano de 2019 para 2020, você pensou, esse vai ser o melhor ano da minha vida. Eu já tenho tudo planejado, tudo esquematizado. E aí, né? Nós já estamos em maio, quinto mês do ano, a gente já está entrando na metade do ano e nós estamos vivendo um período de total incerteza. Por quê? Porque a humanidade é assim, o mundo é assim. A única certeza que nós temos está em Deus. A única certeza que nós temos é que a salvação em Cristo Jesus, porque de resto, meu filho, né? Mas eu quero dizer uma coisa, eu quero dizer, e escreve o que eu tô falando, escreve ali no seu coração, as tábuas de carne do seu coração. 2020 tem sido um ano difícil, um ano de incertezas. Mas Deus está preparando o nosso caráter, preparando a nossa estrutura, nos dando estrutura para suportar a glória que Ele vai derramar sobre a nação brasileira para que nós possamos atingir outras nações. A partir de 2021, nós viveremos momentos totalmente diferentes. A partir de 2021, nós desfrutaremos da persistência da nossa fé, da perseverança da nossa fé. A partir de 2021, nós experimentaremos uma glória tão grande, tão profunda e tão intensa que 2020 será só apenas lembrança. Escreve o que eu estou dizendo. Guarde essas palavras em nome de Jesus, porque 2021 será um ano completamente diferente. Aí você fala, nossa, Kim, você já está falando de 2020 hoje, a gente ainda está no mês 5. É porque nós sabemos, pelo menos o meu espírito, eu sinto no meu espírito isso. Sei que 2020 vai ser, já tem sido um ano difícil, vai ser um ano de dificuldades, de incertezas, mas o ano que nos espera, aquele ano que virá, depois que a gente passar por toda essa provação desse ano, que o Senhor criar em nós estrutura, trabalhar o nosso caráter, nós desfrutaremos de coisas maravilhosas, de boa medida, recalcada, sacudida e transbordante de bênção de Deus para a nossa vida, amém? Deus abençoe sua vida, Priscila, minha tia Nadir, que chegou, a Jussara, a Marília, enfim, eu não vou ler o nome de todo mundo aqui, mas você que está me assistindo, Deus abençoe sua vida. Eu quero orar por você. E por favor, se você puder, compartilhe esse vídeo para que nós possamos alcançar mais pessoas. Porque eu tenho certeza que existem muitas outras pessoas que estão se sentindo assim, sem esperança, sem saída, totalmente desamparadas, sem saber o que fazer, para onde correr, né? Se sentindo... A única coisa que tem é vontade de chorar, se sentindo à beira de um colapso, preocupada, perdida com tantas coisas, com tantas preocupações. Então que nós possamos compartilhar essa palavra, que possamos dizer para elas que existe um Deus que é um refúgio e fortaleza, existe um Deus que é socorro bem presente na hora da angústia. Amém? Então se você puder, compartilhe em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Né? Chega de marketing agora, né? Brincadeira. Mas se você puder, compartilhe, porque é a palavra do Senhor que está sendo pregada. Amém? Deixa eu orar por você. Senhor, Tu és nosso refúgio e nossa fortaleza, o nosso abrigo, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Senhor, existem tantas crises que têm nos esmagado, tantos problemas que têm nos afligido. Aflições intensas, situações problemáticas que nos apertam. E às vezes, muitas vezes, a nossa mente, em nossa condição humana, de seres humanos, não encontra saída. Porque para nós, seres humanos, é um período de incertezas, nós não sabemos para onde correr. Nós não sabemos a quem recorrer. Senhor, mas a Tua palavra diz que Tu tens escrito no Teu livro todos os dias da nossa existência. Então o Senhor sabe o que vai acontecer amanhã, o Senhor sabe o capítulo de amanhã, o Senhor sabe o desfecho final de toda essa história, de toda essa crise e também das nossas vidas. Portanto, Pai, nós queremos tomar posse do que está em Salmos 46. Senhor, que nós encontremos, que as pessoas que estão me ouvindo, as pessoas que ainda vão me ouvir, possam encontrar em Ti um socorro, possam encontrar em Ti, Pai, o socorro bem presente na hora da angústia, porque Tu és nosso refúgio, a nossa fortaleza. Tu és, Pai, aquele socorro em momentos de aflição.
E quanto nós temos orado a Ti, quanto nós temos intercedido pela nação brasileira, Deus. Pai, no momento de tanta crise, no momento de tanta incerteza, ainda existem pessoas de mau caráter, de má índole, querendo se aproveitar dos sentimentos, da fragilidade dos brasileiros. Pai, tem misericórdia na nossa nação, tem misericórdia dos nossos governantes, Pai, tem misericórdia do Teu povo. E vem, Senhor, em nosso favor, vem, Senhor, em nosso socorro. Console, Pai, todos aqueles que perderam familiares nesses últimos dias, seja, Senhor, por causa da pandemia, ou seja, por qualquer outro incidente. Console os nossos corações. Console os nossos corações e que possamos encontrar abrigo e refúgio em Ti, ó Altíssimo. E que ainda que a terra trema, ainda que ruja os mares, ainda que as montanhas se afundem no mar, que nós possamos permanecer fiéis, firmes e confiantes na Tua palavra e naquilo que o Senhor é. Que possamos fluir esses rios que saem do Seu trono, que possamos fluir essas águas vivas, que possamos beber dessa água, saciar a nossa sede e encontrar esperança e descanso para o nosso coração. Amém? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Foi um prazer estar compartilhando essa palavra com vocês, porque assim, sempre que nós compartilhamos algo, é muito difícil quando o Senhor não fala primeiro conosco. E às vezes a gente está aqui compartilhando e parece que está tudo bem e às vezes não está tão bem. Às vezes a gente também está passando por situações semelhantes, como eu disse antes, ou situações às vezes até piores, porque eu não sei da sua, você não sabe da minha. Então, cada vez que nós compartilhamos uma palavra com você, é porque o Senhor também está falando ao nosso coração. Então, o Senhor fala ao nosso coração para que nós possamos falar ao coração de vocês. Então, da mesma forma que nós estamos aqui e nós estamos orando por vocês, eu peço, por favor, vocês que estão nos assistindo, orem por nós também. Orem por nós. Porque quando nós falamos da crise em si, ela está afetando todo mundo. Todo mundo está sofrendo, né? De alguma forma, direta e indiretamente, todo mundo está sofrendo. Mas quando eu falo a questão agora da palavra, a questão de humano, nós também temos momentos que nós estamos muito tristes. Nós estamos com vontade de chorar, nós estamos com vontade de fugir, nós estamos com vontade de sumir, né? E a gente tem que permanecer firme porque nós temos uma responsabilidade e um compromisso, né? Com vocês, com a palavra do Senhor, que é o principal. Então, não é só questão de pastoreio, não é só questão de liderança e tal, não é questão de cristianismo. Nós precisamos permanecer fiéis e firmes em Deus, porque tem outras pessoas também que precisam de vocês, né? Precisam de uma palavra de consolo e às vezes, né, vocês não estão bem. Então, por isso que nós temos que nos apegar cada vez mais em Deus, para que Ele nos fortaleça e nós possamos fortalecer as pessoas. E a palavra do Senhor que diz que nós temos que orar uns pelos outros. Então, da mesma forma que nós oramos por vocês, orem por nós também, em nome de Jesus. E eu quero agradecer a todos vocês que passaram por aqui, todos que ficaram, não vou citar o nome de todos, mas amém, 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 Deus abençoe, eu amo muito vocês. E louvado seja o Senhor pela bendita da internet que nos aproxima, né? Não podemos substituir o virtual, não podemos pegar o virtual e substituir o social. Quando essa pandemia acabar, a gente precisa de calor humano, a gente precisa de abraço, a gente precisa de beijo. Uma coisa não substitui a outra. Mas louvado seja Deus que hoje nós temos meios de nos comunicar. Amém? Então Deus abençoe sua vida tremendamente, que o nome do Senhor seja exaltado, que você não só sirva a Deus, que você não somente adore a Deus, mas que você represente o reino. Deixa eu falar aqui rapidinho, eu sei que tá acabando, mas eu quero compartilhar uma outra coisa rapidinho com vocês. Maria, Marta e Lázaro, os 3 irmãos. Maria foi conhecida como aquela que adorou, aquela que derramou óleo de nardo em Jesus e o ungiu antes da sua morte. A Marta é conhecida como aquela que serve. Quando Jesus vinha para almoçar na casa dela, ela saía fazendo todo mundo. Ela queria servir, ela queria limpar, ela queria agradar o Senhor através do seu serviço. Lázaro é neutro, a gente não vê nenhuma palavra dele. Nada. Mas a Bíblia fala que tem certa vez que ele morre. E ele fica 4 dias dentro da sepultura. Dentro da sepultura da época, que era a caverna, né? Dentro daquela caverna.
E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele vem depois de 4 dias que Lázaro já estava morto. Ele manda abrir, tirar a pedra. Vem aquele cheiro ruim na narina de todo mundo, porque ele estava em decomposição já. Estava podre, né? O seu corpo já estava podre. E a palavra do Senhor diz o quê? Que Jesus disse assim, Lázaro, sai para fora. E a palavra do Senhor diz que ele sai para fora. Então ele tira as faixas. E aí a Bíblia vai chamar a atenção, que é sério, quando eu leio essa parte, eu acho muito engraçado. Eu já li várias vezes, eu tenho que rir. Porque a palavra do Senhor diz que os fariseus, eles ficaram muito ciumados, que as pessoas começaram a ir até onde Lázaro estava para ver a Lázaro, ver aquele testemunho. Meu Deus, ele estava morto há 4 dias, agora o Lázaro estava representando Cristo. Em que sentido? Quando elas viam Lázaro vivo, elas criam em Jesus. Quando elas viam Lázaro vivo, elas glorificavam a Deus. E a palavra diz que os fariseus tentaram matar Lázaro. Eles estavam tão indignados que o cara mal ressuscitou. Eles estavam querendo matar Lázaro. E é um absurdo, né? Mas aconteceu. Então eu quero dizer para você, eles não tentaram matar Maria. Eles não tentaram matar Marta. Eles tentaram matar Lázaro. Maria adorava, Marta servia, mas Lázaro representava. Porque toda vez que eles olhavam para Lázaro, eles criam em Jesus. Então eu quero dizer para você que talvez existem momentos na sua vida que você tem que morrer para suas vontades, para suas emoções, para os seus desejos, para sua carne, para que o Senhor possa te ressuscitar, para que o Senhor possa colocar a vida dele em você e você possa representar o reino. Não importa quanto tempo você tem de crente, se é muito, se é pouco, se é recém-convertido, se é a vida inteira. Você pode estar adorando ao Senhor, você pode estar servindo ao Senhor, mas talvez você não esteja representando ao Senhor. Então eu quero te desafiar. Nesse momento de crise, eu sei que existe a questão da nossa humanidade, que nós estamos falando quando nós choramos e falamos diante de Deus e tal, mas eu quero te convidar a passar por cima disso, a fazer do Senhor seu refúgio, sua fortaleza, seu socorro bem presente na hora da angústia, a chorar no seu quarto, mas a hora que você sair da porta para fora, será para dizer, olha, a tristeza morreu no meu quarto, agora a alegria daqui em diante. Você sai da sua porta e fala, a partir de agora eu estou representando o reino. A alegria em meus lábios, a sorriso em meus lábios. As pessoas ao olharem para mim vão dizer assim, ele representa Cristo. Ao olharem para mim vão glorificar Jesus Cristo, porque como pode alguém estar em paz e alegre, feliz em momentos de crise? Ei, não é eu. Não sou eu, é o Cristo que está em mim. Então que você não apenas adore, não apenas sirva, mas que você represente o reino, que você viva o reino, que você flua o rio do reino através de você. Amém? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Represente o reino. Faça do Senhor o seu refúgio, a sua fortaleza, porque é Ele quem cuida da sua vida. Você é a menina dos olhos de Deus. Amém? Beijo. Deus abençoe sua vida.